Vamos para a santa, bendita, poderosa palavra. Então vamos lá, eu falo santa e bendita, e você fala a poderosa palavra do Senhor, amém? Então estamos ensaiados, amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, irmãos, para a santa, bendita, Poderosa palavra. poderosa palavra do Senhor. Irmãos, esta palavra tem poder para mudar a sua vida e a tua história. Você pode ver demônios sendo expulsos durante toda a sua vida. Você pode ver pessoas sendo curadas toda a sua vida, e você não se converter ao Senhor Jesus. Mas se você ouvir esta palavra e você deixar ela penetrar no teu coração, você pode ter certeza que Deus fará na sua vida uma grande transformação. Eu falo isso, irmãos, com conhecimento de causa. Eu já contei aqui muitas vezes. Conheci um homem que chegou numa cadeira de rodas, paralítico, dentro da igreja. A perna dele, irmãos, mais fina que meu antebraço. E aí, então, num dos cultos, o Senhor o curou, e ele saiu carregando a cadeira de roda. Irmãos, foi maravilhoso para todos nós vermos aquilo que Deus fez. E você acredita que esse homem não entregou a vida dele para Jesus? Ele não entregou. Ele era vizinho, assim, morava numa esquina acima da minha, e morreu fumando e bebendo. Cirrose. O que isso quer dizer? Que uma pessoa, ela pode ver milagres a vida toda e ela não se converter, mas se ela ouvir e deixar penetrar em seu coração a boa palavra do Senhor, irmãos, esta palavra tem poder. Sabe por quê? Porque essa mesma palavra diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra do Senhor. Então abre o teu coração para que Deus ele faça uma grande obra em sua vida. Eu estarei abrindo meu coração para que Deus ele faça uma grande obra em minha vida esta noite. Amém? Glória a Deus. Então, com muita alegria, eu quero que você abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 1, versículo 1. Aleluia! Alegria! Nós já começamos essa ministração na quinta-feira passada, e hoje nós iremos concluí-la. Se você não está aqui, meu amado, eu vou ter que fazer uma recapitulação por tua causa, e eu farei isso. Amém? Glória a Jesus. Deus é bom demais. Fala assim comigo: Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo. Todo tempo. Em todo tempo. Todo tempo. Deus é bom. É bom. Amém. Olha para o teu irmão e fala assim: meu amado, Deus é bom demais. Glória a Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Na cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque. Adoni quer dizer Senhor. A cidade chamava Bezeque. Então eles encontraram o rei, o Senhor de Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu
Mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz com eles, e o levaram a Jerusalém, onde o rei Adoni-Bezeque morreu. Coloque a mão sobre a tua Bíblia. Senhor, nesta noite nós viemos aqui para ouvir a tua boa palavra e pedimos que o Senhor, Pai, nos direcione, porque na quinta-feira, Senhor, o Senhor nos chamou para nos posicionarmos, e hoje o Senhor, Pai, nos chama para profetizarmos. Hoje nós queremos profetizar, Senhor. Hoje nós queremos chamar à existência, Pai, aquilo que a nossa fé no Senhor já diz que existe. Os nossos olhos ainda não estão vendo, Senhor, mas os nossos olhos espirituais, Pai, eles estão enxergando o milagre, eles estão enxergando a tua boa obra, eles estão enxergando o sobrenatural. Por isso, Pai, em nome de Jesus, hoje nós iremos profetizar, chamar à realidade aquilo que os nossos olhos ainda não estão vendo. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu amado, no teu lugar, em nome de Jesus. Dona Sônia, hoje sou eu e a senhora. Vou precisar muito da senhora. Só percebeu que minha voz está rouca, né? Vou precisar da senhora aí com a água. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje o Senhor te chama para um tempo de profetizar. Aquilo que os teus olhos ainda não têm visto, aquilo que ainda não é realidade no mundo físico da tua vida, o Senhor te chama hoje para você profetizar e chamar à existência tudo aquilo que os teus olhos físicos ainda não têm visto. Lucas 6,49, irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse assim: olha, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói a sua casa sobre areia. Então vamos lá, Lucas 6,49, não sou eu que estou dizendo, o Senhor Jesus, Ele disse assim: olha, se alguém ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem que constrói a sua casa em cima da areia. Nós temos algum construtor aqui? Pastor Fábio eu sou. Temos mais algum construtor? O Vitor agora, que já construiu um quarto uma suíte lá em casa com as próprias mãos, ele pode dizer que ele é um construtor. E ficou top, né, Vitor? E ficou top. Irmãos, ninguém constrói uma casa em cima da areia. Todo mundo, quando vai construir, a gente chama de brocas, faz as brocas e ali coloca estacas. E essas estacas, elas ficam em cima da pedra. Tem uma pedra lá embaixo. Então essas estacas ficam em cima dessa pedra. E então, em cima dessas estacas, a gente constrói, a gente faz algo que a gente chama de baldrame, que é uma coluna em cima dessas brocas. Então o baldrame, ele fica em cima da broca. A broca sustenta o baldrame. Então, em cima do baldrame, a gente constrói o que? O alicerce para nivelar. E em cima do alicerce, a gente constrói as paredes. É assim, pastor Fábio? É assim, né? Pelo menos eu acho que eu aprendi direito. E então, irmãos, pode acontecer de chover muito, mas muito mesmo. Choveu bastante aqui ontem, mas no horizonte nós deu um pé d'água
e a gente olhava assim, não via nada. O negócio, a cidade sumiu. Numa névoa assim, ficou tudo branco, assim, e água que caía com força. Pode cair uma chuva como caiu ontem. Pode acontecer de chover muito, 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 muito. Esta casa que ela está construída com a base dela na pedra, não vai acontecer nada. Por quê? Porque esta casa ela está em cima de uma pedra. Mas se não fizer isso, a gente vai e constrói a casa em cima da areia. Vem a chuva, irmãos, e tira esta areia de baixo. E então a casa vai fazer o quê? Vai começar a rachar, começa a ter rachaduras. E mais cedo ou mais tarde essa casa ela vai cair. Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala que uma pessoa que não pratica a palavra que escuta é como uma pessoa que constrói uma casa em cima da areia, porque mais cedo ou mais tarde vai cair. O que Jesus está falando, irmãos? Jesus está falando assim: olha, não é se os problemas, não é se as tempestades virão. Jesus está dizendo é que elas virão. Então guarda isso no teu coração, meu amado. Nós não podemos viver num mundo fictício, achando que nós não vamos enfrentar problemas. Você não pode viver num mundo fictício, achando que você não vai ter dificuldade. Você não pode viver num mundo de ilusão, achando que não vai ter problema nunca. Porque se você viver nesse mundo de ilusão, quando vier o primeiro problema, você vai se desesperar. E aí a gente entende porque algumas pessoas, elas se desesperam quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, porque ela não estava preparada para isso. Agora Jesus, ele está falando assim: olha, vocês precisam praticar essas palavras, porque quando vier o problema, quando vier a tempestade, quando vier o dia mau, quando vier a doença, quando vier a falta de alguma coisa dentro da tua casa, você vai estar preparado. Nada vai acontecer com a tua construção. Então, meu amado, abra o teu coração. Abra o teu coração para que hoje essa palavra ela penetre no teu coração. E quando ela penetrar no teu coração, faça bom uso da palavra que o Senhor está ministrando para nós. Porque quando Ele ministra algo para nós, irmãos, é porque Ele quer o nosso bem. Às vezes a gente acha que Deus, Ele não quer. Tem pessoas que fazem: pastor, Deus não quer o meu bem. Ah, meu amado, você está muito enganado. Deus, Ele quer o teu bem, sim. Deus, Ele quer te abençoar, sim. Por isso, abra o teu coração e comece a praticar esta palavra. Amém? Irmãos, na quinta-feira passada, nós começamos a ministrar essa palavra. E esta palavra ela começa exatamente quando está tendo um novo ciclo. Porque o primeiro versículo que nós lemos diz assim: depois que Josué morreu. Coloca no Juízes 1:1. Pode deixar ele aí na tela. Amém. Depois da morte de Josué, irmãos, Josué havia morrido, estava começando um novo ciclo. E o que nós temos que entender aqui? Olha, o que está acontecendo? Deus, irmãos, Deus, Ele deu um propósito, e esse propósito Deus colocou para Moisés. Moisés levou o povo, mas não conseguiu entrar na terra prometida. Por que ele não conseguiu? Porque alguma coisa aconteceu lá atrás que Deus não permitiu. Acabou o tempo de Moisés. Agora Deus, Ele fala para Josué: Josué, Moisés já foi, agora é com você. E o projeto que eu tenho para este povo é que este povo conquiste a terra prometida. Olha aqui, irmãos, imagina comigo que esse altar seja a terra prometida, aquilo que Deus tinha para aquele povo. E então a palavra diz que Josué começou bem,
Ele conquistou alguma coisa, ele conquistou outra, e foi conquistando. Mas em determinado momento, Josué ele encontra resistência, ele encontra uma parte da terra prometida que havia ali um rei muito mau, e esse rei ele estava resistindo. Ele falava assim: não, essa terra não é de vocês. E Josué fala assim: é nossa, porque Deus nos deu. E aquele rei, ele fala assim: não é, eu não vou entregar esse espaço para vocês. Vocês já conquistaram até aqui, daqui para aí, vocês já conquistaram de vocês, mas daqui para cá ninguém entra. Mas Deus, irmãos, ele havia dado um projeto, Deus havia dado um propósito, que a terra toda era projeto de Deus. E aqui eu quero dar uma pausa. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, Deus ele coloca um projeto na tua vida, Deus coloca um propósito na tua vida, Deus coloca um propósito na minha vida, e então a gente vai conquistando esses propósitos que Deus tem para nós. Mas em determinado momento a gente encontra uma resistência por parte do inimigo, e então a gente faz como Josué: olha, até aqui tá bom. Mas Deus, irmãos, Deus não era só até aqui, Deus tinha dado tudo, era para conquistar tudo. E eu quero dizer algo para você, meu amado: aquilo que Deus prometeu na sua vida, você tem que conquistar. Aquilo que Deus planejou para você, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, você tem que conquistar, porque foi Deus que te deu, foi Deus que planejou na tua vida, meu amado. Você não pode simplesmente conquistar uma parte, como Josué fez, e depois falar assim: tá bom, até aqui tá bom. Por quê? Porque senão vai acontecer a mesma coisa que Deus falou para Josué. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 13, versículo 1. Vocês estão me entendendo aqui, irmãos? Tá bom o microfone aí, porque a voz está rouca. Olha só, irmãos, determinado momento, Josué nesse embate: eu vou, não vou, eu vou, não vou. O tempo foi passando, o tempo passou, e então Deus ele fala com Josué, e ele fala assim para Josué: Josué, olha só, Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo, e ainda há muita terra para ser conquistada. Olha o que Deus, irmãos, eu vou usar a tradução LMD, Lorival Marques de Luca, uma brincadeira. Deus fala assim para Josué: você demorou muito, Josué. Era para você ter conquistado. O meu plano para você, Josué, era para você ter conquistado tudo, mas na verdade faltou muita coisa para você conquistar ainda. E agora você já está velho, você envelheceu, você perdeu a força. Em outras palavras, Deus está falando para ele assim: Josué, acabou o tempo, você vai morrer, você está velho, você vai morrer. E aquilo que eu tinha para você, você não conquistou. Irmãos, isso aqui chega a dar um arrepio na nossa espinha. E a gente chegar em determinada idade, que eu pretendo parar perto dos meus 95. Papai morreu com 96, então eu pretendo parar perto dos meus 95. Quem sabe eu chego à idade do meu pai, 96. Aí eu chego com 95 anos, e Deus fala assim: Lorival, me perdoe a palavra que eu vou falar aqui, irmãos. Deus fala assim: Lorival, você é uma cabeça dura, você é um teimoso, porque eu tinha tantas coisas para realizar através da tua vida, eu tinha tantas coisas para fazer através da tua vida, mas em determinado momento, Lorival, você parou, você desistiu de continuar.
e você deixou o tempo passar. Você ficou brigando com a dona Sônia, que era a tua sogra, você ficou brigando com a tua irmã em Cristo, você ficou brigando com a outra, você ficou discutindo com o outro, você ficou analisando se a pregação estava teologicamente correta ou não. Dorival, você perdeu o teu tempo, e tudo aquilo que eu queria fazer através da tua vida você perdeu, porque você ficou atrás de bobeira. Era para você ter conquistado muito mais, porque o meu projeto na tua vida era bem maior do que isso que aconteceu. Irmãos, não é de dar um arrepio na espinha a gente chegar em determinada idade e Deus falar isso para nós? Imagina só, irmãos, eu vou falar: Senhor, o que é que o Senhor tinha para mim, Senhor? Deus vai falar assim: não vou nem te mostrar, porque a maior parte você perdeu, a melhor parte você perdeu. E aqui, irmãos, aqui tem algo para a gente, aqui tem algo para a gente, porque a gente está preocupado com tantas coisas deste mundo, e a gente às vezes esquece do projeto que Deus tem para nós. Às vezes a gente está tão preocupado em trabalhar, em ganhar dinheiro, a gente está tão preocupado não, eu preciso prosperar, eu preciso comprar uma casa, 2, 3, 4, 5, vai morar numa só e depois vai morrer, vai ficar com os outros. Essa semana eu conversei com uma pessoa que falou assim: pastor, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Meu pai, ele comprou sítio. O meu pai, ele comprou rancho. O meu pai, ele tem aquele comércio lá que o senhor conhece. Meu pai morreu. Sabe o que aconteceu? Cada irmão pegou uma parte e falou assim: eu não quero nem saber. Ele foi lá e vendeu. O outro falou assim: não quero nem saber isso aqui também. Todos eles queimaram tudo que meu pai deixou, inclusive eu, ele falou. E hoje eu não tenho mais me perdoa para falar, um gato para puxar pro rabo, porque eu queimei tudo. E eu fiquei pensando assim: esse homem, eu acho que ele tentou juntar tanta riqueza e falou assim: eu vou deixar meus filhos bem. E os filhos falaram assim: não foi eu que conquistei, não foi eu que ganhei, então eu não preciso dar o valor, porque dá valor, irmãos, quem conquista. Então não deixe de conquistar o projeto que Deus tem para a tua vida, porque se ficar alguma coisa para trás, não darão o mesmo valor que você teria que ter dado. Vamos lá. Então, irmãos, nós aprendemos que primeiro nós não podemos viver aqui nessa terra sem completar o projeto de Deus. Você não pode viver aqui, meu amado. Você não pode viver aqui. Quantos anos você quer viver? Responde aí para você mesmo. Vani, responde para você. Fala para nós, quantos anos você quer viver? 90 e pouco, está junto comigo. Responde para você, quantos anos você quer viver? Você não pode, meu amado, viver esses anos que você imagina que vai viver sem completar o projeto que Deus tem para você. Nós temos que fazer, irmãos, igual Paulo, ele fala lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo ele diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Em outras palavras, Paulo estava falando assim: tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz. É isso que Paulo está falando: que eu bati um bom combate e acabei a carreira. Tudo aquilo que Deus colocou para eu fazer, eu fiz. E é exatamente isso, meu amado, que eu e você, nós precisamos fazer. Por quê? Porque daqui uns dias, sabe o que acontece? A gente vai estar andando, torce o joelho, torce a perna, e aí o médico fala assim: você vai ter que ficar sem andar. É uma brincadeira, irmãos. Não vai poder andar mais. E aí a gente fala: não, mas eu tenho que ir na casa da dona Sônia fazer uma visita para ela, eu tenho que evangelizar aquela. Não dá mais, acabou o tempo. Então, meus amados, nós não podemos, primeira coisa que eu falei na quinta-feira, que nós não podemos viver esta vida aqui sem completar o projeto que Deus tem para nós. Amém? Erga a tua mão direita e fala assim: eu não posso, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, envelhecer e não cumprir
O que Deus tem para mim. Sim. Dois, Deus chama aquele que se posiciona. Porque, irmãos, olha só, Josué morreu e não conquistou. Agora juntam-se todas as tribos, 12 tribos, elas se juntam e elas falam assim: olha, nós precisamos decidir, nós vamos conquistar o restante ou não? O que tem ali? Olha, tem ali, tem gigantes, ali tem um rei ali que ele se posicionou contra a gente, ele luta. Nós vamos lutar e conquistar o restante que Deus quer para nós, ou até aqui está bom igual Josué? Então eles decidem, as 12 tribos decidem que vão conquistar o restante. Vamos conquistar. Só que nós vamos fazer uma pergunta para Deus. Alguém tem que ir primeiro. Alguém tem que ser o primeiro exército a dar o combate. Quem que vai? Vamos perguntar para Deus. E então eles falam: Senhor, nós decidimos que nós queremos conquistar aquilo que o Senhor colocou para nós. Nós queremos conquistar o projeto do Senhor para a nossa vida. Quem vai primeiro? Qual das tribos vai primeiro? De repente, irmãos, Deus fala assim: Judá. Judá vai primeiro, porque eu entreguei a terra em suas mãos. Espera aí, irmãos. O que levou Deus a escolher Judá? A tribo de Judá. O que é que levou Deus de prontamente falar assim: olha, Judá vai na frente? Aí nós precisamos entender quem é Judá. Judá, irmãos, a tribo de Judá vem de um dos filhos de Jacó, Israel. Quando Jacó está lá em Gênesis 49, ele está para morrer, ele chama os filhos, e entre os filhos ele olha para Judá e fala: Judá, você vai ser forte, você vai ser como um leão novo. Os seus inimigos, eles terão medo de você, porque você vai colocar a tua mão no pescoço do inimigo, e o inimigo vai cair ao chão, porque você vai ser forte, e os teus irmãos vão reconhecer o teu governo. Irmãos, quando Deus fala para Judá: Judá, você vai. Judá em nenhum momento fala: eu não, porque eu tenho que ser primeiro. Judá não faz isso, porque às vezes, irmãos, quando é algo perigoso, a gente fala assim: quem vai primeiro? Eu e a Vaninha. Vaninha, quem vai primeiro? Eu ou você? Aí eu falo assim: Vaninha, vai você. Ela fala: não, porque eu tenho que ser primeiro. Vai você. Mas Judá, ele não reclamou. Judá não exclamou, irmãos. Ele simplesmente falou assim: eu vou. Por que é que Judá falou eu vou? Porque Judá, irmãos, ele conhecia quem ele era em Deus. Ele sabia da promessa que tinha sobre a vida dele. E aqui, meu amado, tem também algo para nós, para a igreja do Senhor, que eu e você, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Porque a palavra do Senhor, lá em João 1,12, diz assim: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Eu preciso entender quem eu sou em Deus, porque se Judá não soubesse quem ele era em Deus, meu amado, com certeza ele ia falar assim: ó, eu não vou não. Mas Judá, a tribo toda sabia que havia uma promessa, que eles seriam fortes como um leão novo, que os inimigos temeriam ele, e então ele fala assim: eu vou, porque existe uma promessa sobre mim. Posicionamento. Você precisa entender que você precisa se posicionar na presença de Deus, porque Deus, ele escolhe, Deus, ele chama aquele que se posiciona na sua presença. Tome uma posição de filho de Deus. Ah, meu amado, quando o inferno fala para você: ah, você não vai conseguir, eu vou. Você não vai conseguir ganhar a tua família, eu vou. Você não vai conseguir consertar o casamento, eu vou, porque existe uma promessa sobre mim, e eu sou filho de Deus. Posicionamento. Aí tem gente, irmãos, que fala assim: ai, por que Deus não escolhe? Por que Deus não se posiciona? Não se posiciona. Você precisa saber quem você é em Deus, meu amado.
Você precisa saber quem você é em Deus, minha amada. Marido, você precisa saber quem você é em Deus. Esposa, você precisa saber quem você é em Deus. E senão a gente vai ficar uma vida inteira e depois vai ficar velhinho, falar: Senhor, eu quero conquistar. Aí Deus vai falar assim: tá velho, não tem mais força, como é que você vai fazer isso? Josué, você está velho, você envelheceu, tem muita terra ainda para conquistar, mas você deveria ter tomado essa posição antes e não agora. Meu amado, minha amada, não espere o tempo da velhice chegar para você se posicionar. Amém? Se posicione hoje, porque Deus está te chamando hoje. Amém? Pega a tua mão e fala assim: Deus está me chamando hoje. Aí, irmãos, terceiro ponto que eu coloquei na quinta-feira: só vence as batalhas quem louva em meio à guerra. Só vence as batalhas quem louva em meio à guerra. Você está enfrentando guerras? Você está enfrentando lutas? Você está enfrentando adversidade? E como é que você tem se comportado? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está trazendo para nós aqui, nesta lição aqui, desse texto, um direcionamento. A tradução do nome Judá quer dizer: louvado seja Deus. A Deus todo louvor. Qual que é o direcionamento que Deus está dando para nós, irmãos? Que você precisa, que na frente da batalha, quem vai primeiro é aquele que louva a Deus. Não é aquele que murmura, não é aquele que xinga, não é aquele que reclama, não é aquele que fala: ai, não vai dar certo. Tinha um desenho, lembra? Ó dia, ó noite, ó céus. Só os mais velhos saberão. Os mais novos não saberão, né, irmãos? Tinha um personagem que qualquer coisa: porque eu, ó dia, ó céus, ó noite. Tem gente, irmãos, que só reclama. A luta vem e reclama e não vence batalha. Sabe por quê? Porque só murmura, só reclama, só blasfema. E aí depois quer que Deus abençoa, trazendo bênçãos e vitórias. Não vai acontecer. A pastora acabou de ministrar aqui para vocês: o nosso Deus é Deus de princípios. Tem gente que acha que vai mudar Deus. Irmãos, não é Deus que muda, é você que tem que mudar. Deus não vai mudar por minha causa, Deus não vai mudar por tua causa. Não vai. Ou você muda, ou vai ficar padecendo. Ou você muda, ou vai ficar na mesma. Irmãos, nós temos que ser inteligentes, irmãos. Você acha que eu vou conseguir mudar Deus? Você acha que você vai conseguir mudar Deus? Eu tenho que ser inteligente. Peraí, eu não vou mudar Deus, quem tem que mudar sou eu. Agora, quanto mais tempo eu fico sem mudança, mais tempo eu vou viver sofrendo. Vocês estão entendendo? Pegou a chave. Então vai, muda o posicionamento. Sabe por quê? Zacarias capítulo 4, versículo 6. Fala o Senhor assim: não é por força, nem por violência, nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Tem gente que fica brigando, fica lutando. Irmãos, não é para você brigar, não é para você lutar, é para você louvar em meio às guerras, em meio às suas batalhas. Lá em 2 Crônicas 20:17, o Senhor ele fala assim: nesta batalha vocês não terão que guerrear. Existem batalhas, irmãos, que não é para você guerrear, é para você louvar, é para você exaltar o nome do Senhor. E aí você está querendo guerrear, sabe o que acontece? Nada. Você não tem força, eu não tenho força, mas o Espírito do Senhor tem. Amém?
Foi isso que nós ministramos na quinta-feira. Acabei a introdução. Agora eu vou correr, irmãos, porque senão nós não vamos terminar. Versículo 2 de Juízes 1:2 diz assim: o Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistarem o seu território. E os homens de Simeão foram com Judá. Irmãos, Judá quer dizer assim, a tradução no hebraico: louvar a Deus, louve a Deus. Simeão quer dizer assim, a tradução do nome dele: Deus ouviu a minha oração. Olha o direcionamento que Deus está dando para nós. Que em meio às nossas batalhas, nós não podemos tentar vencer sozinho. Sempre tem que ter alguém intercedendo por nós. Sempre tem que ter alguém intercedendo por você. Você não pode querer, não, porque eu sou bom o suficiente e eu vou lutar sozinho e eu vou vencer. Não, meu amado. Sempre você tem que ter uma pessoa de oração, uma pessoa que tem uma vida de oração. Mas eu vou louvando, e a pessoa vai intercedendo por você, para que Deus abençoe você nessa tua guerra, nessa tua batalha. Tem gente, irmãos, que procura amigo de tudo quanto é jeito, procura amigo que fala para todo mundo das guerras, procura amigo que só fala: não vai não. Irmãos, não é esse tipo de pessoas que nós temos que andar. Nós temos que andar com pessoas que oram pela gente. Você precisa andar com pessoas que oram por você, pessoas que clamam, que intercedem a Deus por você. Meu amado, a intercessão e a oração andam juntos. Tenha isso no teu coração. Quer ter um melhor amigo? Quer ter uma melhor amiga? Vem na sexta-feira e venha ver quem ora. Aí você escolhe das pessoas que oram às sextas-feiras. Eu preciso da amizade dessa pessoa, porque ela estará orando por mim. Agora, se você vem na sexta-feira e você fala assim: cadê aquele meu amigo? Cadê aquela minha amiga que disse que ia orar por mim? Se ela não ora nem por ela vai orar por você, meu amado. Ela vai interceder por você. Se ela não ora nem pelas causas dela, pelos problemas dela, ela vai interceder por você. Irmãos, nós precisamos ter um melhor amigo de oração. Você precisa ter uma melhor amiga de oração, uma pessoa que tem uma vida de oração com Deus, porque oração com Deus, irmãos, e a intercessão e o louvor, eles andam sempre juntos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e o derrotaram, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram seus polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com polegares das mãos cortados e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz com eles, e o levaram a Jerusalém, onde morreu. Irmãos, Adoni em hebraico quer dizer Senhor. Pode ver que os judeus, quando eles vão orar, Adonai, Senhor. Bezeque, irmãos, quer dizer dispersão.
divisão, confusão. Adoni-Bezeque, senhor da divisão, senhor da confusão, senhor da dispersão. Cortar os dedos, irmãos, era uma prática comum naquela época. Por quê? Primeiro, simbolizava humilhação. Uma pessoa que tinha os dedões cortados, ele era humilhado, e os dos pés também. Então a primeira função deles cortarem os dedões era humilhação. O segundo, irmãos, era alejar para que aquele rei não lutasse mais. Por quê? Porque naquela época era muita espada. Agora imagina uma pessoa que não tem o dedão para empunhar a espada fica solta. Numa guerra, a primeira batida dá o tranco, a espada cai da mão. Então a segunda função de cortar o dedão é para que aquela pessoa não pudesse se defender mais. Dedão do pé, irmãos, era para que aquela pessoa perdesse o equilíbrio e não conseguisse correr mais. Ela não fugisse, ela teria que fugir andando, porque se ela corresse, ela ia ficar bobona, o pé vai ficar bobão, aleijado, e a pessoa iria cair. Então olha só, esse rei chamado Adoni-Bezeque, ele tinha 70 reis numa vida de humilhação, reis que comiam debaixo da mesa dele. Olha só, ele estava lá comendo, o que ele fazia? Catava comida e jogava no chão, para humilhar aquelas pessoas que estavam comendo migalhas. Ele era um rei muito mau. Agora, o que representa Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque, irmãos, ele representa uma resistência. Por quê? Porque era ele que resistia para que Josué não conquistasse a terra. Adoni-Bezeque, ele representa uma resistência ao propósito de Deus. Olha só, irmãos, existe no mundo espiritual um inimigo que resiste para que você não alcance o propósito de Deus. Tem gente que fala assim: pastor, eu vou abandonar, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir do meu filho, eu vou desistir porque Deus falou que ia, mas não dá mais. Sabe por quê, irmãos, que isso não está acontecendo? Porque no mundo espiritual existe um rei mau que ele está resistindo, ele resiste para que você não consiga conquistar o projeto de Deus. Vocês estão entendendo? O que acontece? O que o diabo, irmãos, ele faz contra uma pessoa que tenta alcançar o propósito de Deus? Porque às vezes a gente fala assim: ah, Deus tem um propósito na minha vida. Talvez você fale assim: Deus tem um propósito na minha vida. E a gente acha que o diabo fala assim: ah, vai lá, conquista. O diabo ele tenta resistir. O diabo tenta resistir contra o teu casamento. O diabo tenta resistir contra os teus filhos. O diabo ele tenta resistir contra a tua empresa. O diabo ele não quer que você alcance o propósito de Deus para você. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que desistiram do que Deus tinha para ela. Eu conheço homens que foram usadíssimos por Deus, conhecedores da palavra. Irmãos, eu tenho amigos de perto que estudaram junto comigo, evangelizaram junto comigo, e você deve ter também como conhecido pessoas que Deus tinha um propósito de vida muito grande para ela, mas em algum momento ela desistiu do propósito. Como é que o diabo faz, irmãos, com uma pessoa desistir? Lembra do nome do rei?
Bezeque, que quer dizer divisão. Irmãos, o diabo não precisa colocar pecado para destruir uma família. Ele só precisa dividir. O casamento, irmão, sabe por que o casamento às vezes não dá certo? Às vezes não teve nem traição, não teve nada. Mas o diabo só faz isso aqui, ó. Divide. O diabo não precisa colocar uma doença. Ele só precisa dividir uma família. E aí cada um vai para um lado. E uma família dividida, irmãos, nunca vai conquistar o propósito de Deus. Para você parar de olhar ali, você olha para mim e fala assim comigo: uma família dividida, nunca vai conquistar o propósito de Deus. Irmãos, como é que o diabo destrói uma igreja? Não é com pecado. Você sabia disso, que uma igreja ela não é destruída por causa de pecado dentro dela? Porque o pecado Jesus trata, Ele perdoa. Nenhuma igreja ela é destruída por causa de pecado, mas ela é destruída por causa de divisão. São 2, 3 líderes, que cada um quer colocar a sua visão. Não, porque tem que ser assim, o outro não, porque tem que ser assado, o outro não. E aí o que acontece? Divide. É assim que o inimigo age, irmãos. É dividido. Para os casados, nunca deixe entrar a divisão no teu casamento. Para as famílias, nunca deixe a sua família ser dividida. Porque uma casa dividida, ela não subsiste. Ela não consegue permanecer em pé. Agora, irmãos, existe uma entidade maligna que tem aleijado muitos crentes dentro das igrejas. E isso é duro a gente falar. Existe um inimigo, irmãos, que tem feito com que as pessoas elas vivam praticamente aleijadas espiritualmente dentro das igrejas. Pessoas que não querem participar da mesa do Pai, mas elas ficam comendo embaixo as migalhas. Pessoas, irmãos, que olha aqui para mim, conhece alguma pessoa que fala assim: estava indo tudo bem, estava indo tudo ótimo, mas de repente, pastor, de repente eu caí, de repente eu desequilibrei na fé. Lembra do que o rei fazia? Cortava os dedões. Para quê? Para que não tivesse mais equilíbrio. Irmãos, muitas pessoas estão vivendo desequilibradas dentro das igrejas, um desequilíbrio espiritual. Pessoas, irmãos, que falam assim: não, mas eu conheço Deus, mas não sabem do jeito que Deus age, não conhecem a maneira de Deus trabalhar, e depois, irmãos, ficam comendo as migalhas que caem da mesa, ao invés de estarem sentados à mesa, participando da mesa do rei. Você não foi chamado, meu amado, você não foi chamada, minha amada, para comer migalhas que caem da mesa. Você foi chamado para sentar à mesa do teu Deus, à mesa do teu Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que você tem comido, espiritualmente falando? Você tem participado da mesa do Pai? Ou ultimamente você só tem comido as migalhas que caem na mesa?
Porque, irmãos, hoje nós estamos em família aqui. Hoje nós estamos em família. E nós já chegamos num patamar que nós temos que subir o degrau da fé. Nós precisamos alcançar uma maturidade espiritual. Porque tem pessoas, irmãos, que têm dons, pessoas que têm dons, mas preferem ficar nas migalhas, pelos cantos. E o Senhor está falando: eu não te quero pelos cantos, eu te quero na mesa. Eu quero você na mesa. Porque Deus não chamou ninguém, irmãos, para comer migalhas. Deus, quando Ele nos chama para vir à sua mesa, para participar da sua mesa. O Rei te chama lá para você participar da mesa com Ele. Nós precisamos olhar para esse texto aqui, irmãos. Olha aqui para mim. Nós precisamos olhar para esse texto aqui, porque às vezes nós estamos enfrentando situações e nós precisamos sair dessa situação, e a gente não sabe como. Às vezes você está enfrentando uma situação que você veio aqui hoje e falou: pastor, eu não sei como sair dessa situação, mas eu estou aleijado, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo andar em direção àquilo que Deus quer para mim. Toda vez que eu tento me levantar, eu me desequilibro. Todas as vezes que eu quero lutar contra isso, pastor, eu não consigo pegar a minha arma da fé, eu não consigo pegar a minha espada da fé e lutar contra esse inimigo. Eu não consigo, pastor. Irmãos, às vezes nós precisamos entender como é que nós vamos sair dessa situação. Quem que venceu? Olha aqui para mim. Quem venceu Adoni-Bezeque? Judá venceu. Adoni-Bezeque, irmãos, ele dizia assim: essa terra é minha. Judá falava: essa terra é minha, porque é propósito de Deus na minha vida. Adoni-Bezeque falava assim: não, se você quiser essa terra aqui, você vai ter que me matar, porque se você vir contra mim, ou você me mata, ou eu mato vocês. Judá e Simeão, irmãos, eles se proclamaram: essa terra não é tua, essa terra é nossa. Essa terra é nossa porque foi o Senhor quem prometeu ela. A tua família, meu amado, a tua família é de quem? O teu casamento é de quem? Talvez existe algo resistindo, algo dizendo para você: não, a tua família nunca vai ser de Deus. Mas agora o Senhor está procurando Judá e Simeão. O Senhor está procurando pessoas que olhem para falar para a família: não, essa família aqui, essa minha casa, esse meu casamento, essa empresa que eu trabalho, aonde eu ganho meu pão, ela é projeto de Deus na minha vida. E o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, eu declaro que esta terra não é sua, essa terra é minha, porque o Senhor me colocou sobre ela. É projeto de Deus na minha vida. Essa família não pertence a você, Satanás, porque o Senhor, Ele prometeu a minha família no altar dele. Meu casamento não é seu, Satanás, porque o Senhor prometeu que a minha esposa, ela iria servir junto comigo, o meu marido iria servir junto comigo, os meus filhos, eles viriam para a casa do Senhor. Meu amado, nós precisamos começar a lutar contra essa entidade maligna que tenta roubar as coisas de Deus em nossas vidas.
Como a pastora disse, tem que ser pela fé. Primeira coisa, tem que crer. Se você não crê, irmãos, que Deus ele possa trazer a tua casa, a tua família, nada vai acontecer. Se você não crê que Deus ele vai curar essa doença, nada vai acontecer. A primeira coisa é você precisa crer. E tem alguém aqui disposto a proclamar, a chamar à existência aquilo que Deus prometeu? Tem alguém disposto aqui, nosso meu, irmãos? Tem alguém disposto aqui a falar assim: meu marido vai servir junto comigo, a minha esposa vai servir junto comigo? Tem alguém aqui disposto a falar assim: os meus filhos, eles vão servir a Deus junto comigo? Tem alguém disposto aqui a proclamar, a chamar à existência aquilo que seus olhos físicos ainda não estão vendo? Tem alguém disposto aqui, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Aqui a Bíblia, irmãos, ela diz que um certo dia toda a humanidade estava diante do pior inimigo, a morte. No certo dia, irmãos, toda a humanidade estava diante da morte. E a palavra diz que Deus, ele olha para a terra e ele não vê um justo sequer. Ele olhava para o Lorival e falava assim: não é justo. Olhava para o Vitor, não é justo. Olhava para o Juninho, não é justo. Olhava para a Benilde, não é justo. Olhava para você e falava assim: não é justo. A palavra diz que Deus ele olha para a terra e ele não vê um justo sequer. Todos estavam comendo debaixo da mesa do pecado. Todos estavam comendo as migalhas que caíam na mesa do pecado. Eu, você, todo mundo lá fora, todo mundo. E havia esse último inimigo que tinha que ser enfrentado. E a palavra diz que Deus, olhando, não conseguia enxergar ninguém que poderia vencer a morte. Quem será o primeiro a enfrentar a morte? Quem será o primeiro a enfrentar a morte? Tony, vai ser você o primeiro a enfrentar a morte? Não, você não vai conseguir vencer. Sidney, vai ser você? Não. Pastor Fábio, também não. Quem vai ser o primeiro a enfrentar a morte? A Bíblia diz que um descendente de Judá, da tribo de Judá. A Bíblia diz que descendente de Davi. Lembra da promessa de Jacó? Judá, você vai ser forte. Você vai ser forte. Você vai colocar a tua mão no pescoço do inimigo e você vai derrotá-los. Vamos ler, abre tua Bíblia em Gênesis 49, versículo 8. Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Gênesis 49, 8. Judá, seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, você é um leão novo que acabou de comer a sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa se deita, quem tem coragem de acordá-lo?
o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha um descendente, até que venha alguém da sua tribo, até que venha um descendente de Judá, a quem pertence, aquele que todas as nações o honrarão. Irmãos, a palavra diz que Deus, ele olhava, ele não via um justo sequer. Eu não era justo o suficiente, você não era justo o suficiente, mas então, irmãos, Jesus, ele fala: eu vou ser o primeiro a enfrentar a morte. Porque a pergunta daquele povo era a seguinte, irmãos: quem será o primeiro a subir, a enfrentar o rei inimigo? Quem vai ser o primeiro? Agora Jesus, ele fala: eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro a enfrentar a morte. Eu vou ser o primeiro a carregar a cruz. Eu vou ser o primeiro a morrer. E eu vou ser o primeiro a ressuscitar por vocês. O descendente de Judá, irmãos, da tribo de Judá, ele morre por mim e ele morre por você. E ele ressuscita por mim e ele ressuscita por você. E ele passa a ser o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Por quê? Porque através desse primogênito, irmãos, a Bíblia diz que nós fomos restituídos, nós fomos adotados, nós fomos comprados para Deus através da morte e ressurreição de Jesus, meu amado. Você foi comprado, você foi comprada para Deus, e hoje você não precisa mais comer das migalhas que caem da mesa. Meu amado, você foi convidado a sentar-se à mesa para comer com Deus, para comer com o Senhor, porque todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E agora, irmãos, porque Jesus foi o primeiro, eu e você, nós não precisamos mais viver como escravos. Você não precisa mais viver como uma escrava. Você não precisa mais viver como um escravo, mas você foi chamado para viver como filho de Deus. Hoje o Senhor, Ele quer te chamar de filho. Hoje o Senhor, Ele te chama de filho. Hoje Ele te chama de filha. Você já recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador? Pastor, eu ainda não fiz isso. Você tem a oportunidade hoje de receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque quando você o recebe, quando você o aceita, na verdade não é você que aceita Ele, é Ele que te aceita para Deus. E então Ele já te torna um filho de Deus, meu amado. Hoje eu posso sair daqui livre. Hoje você pode sair daqui livre na presença de Deus, não mais como escravos. Você pode sair daqui com uma liberdade tão grande na sua vida, dizendo: a partir de agora minha família não pertence a Deus. Eu vou ser o primeiro da minha casa a entregar minha vida para Jesus. E então eu vou ser o primeiro a levar Jesus para minha família. Porque a partir de agora a minha família, a partir de agora o meu casamento, a partir de agora a história vai ser diferente na minha casa. Porque agora Jesus, Ele vai comigo. Antes eu não tinha certeza, mas agora eu tenho certeza que Ele vai comigo. Meu amado, Jesus, Ele veio para te dar uma vida em abundância, não é uma vida qualquer. Jesus, Ele veio para te dar uma vida e vida em abundância. Isso quer dizer uma vida aqui nessa terra, que você se alimenta na presença de Deus, que você não come migalhas, assim como aqueles reis que tinham os dedos decepados, e eles não podiam empunhar uma arma, eles não podiam se defender. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, o Senhor, Ele nos defende do acusador. Meu amado, eu lembro que certa vez um homem dizia assim: eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi um muro muito grande, e então apareceu o inimigo,
E ele começou a escrever todos os meus pecados naquele muro. E começou a escrever. E ele olhava para mim e falava assim: olha, você lembra que você fez aquilo lá? Eu vou escrever aqui. Você lembra que você fez aquilo lá? Eu vou escrever aqui. Você lembra que você fez isso quando aquele? Eu vou escrever aqui. E então foi escrevendo, e encheu aquele muro todo dos pecados daquele homem. E então sobrou um espaço embaixo que aquele menino não conseguia escrever nada. Então eis que um anjo aparece e dá uma caneta para ele e fala assim para ele: vai lá e escreve: o sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados. Sabe por que, irmãos, que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados? Porque através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Através de Jesus você se torna filho e filha de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu amado, com seus olhos fechados. Nós temos alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Nós temos alguém aqui nesta noite que você ainda não recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador. Mas hoje o Senhor está te chamando. Hoje o Senhor está te chamando para você se tornar filho dele, filha dele. Nós temos alguém aqui nesta noite que aí dentro do seu coração, meu amado, minha amada, o Espírito Santo está falando com você. E você gostaria desta noite, nesta noite, de fazer uma aliança com Deus e entregar a sua vida a Ele. Tem alguém aqui que gostaria de receber Jesus? Levanta a sua mão aí onde você está. Levanta a sua mão aí onde você está. Porque hoje o Senhor está te chamando. Talvez você tenha comido tanto das migalhas deste mundo. Talvez você tenha sofrido tanto. E hoje Jesus está te dando uma oportunidade de mudar a tua história, de trazer você para se assentar na mesa dele. Levante sua mão aí onde você está. Em nome de Jesus, levante suas mãos e fala assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Pode levantar, meu amado, em nome de Jesus. Santo Deus, hoje é o dia que o Senhor te deu. Olhos
Ele não viu um justo sequer. Isso quer dizer que nenhum de nós vai conseguir se salvar por si mesmo. Mas a mesma palavra diz em João 3,16 que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, Ele deu o seu Filho unigênito, único, o primeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, seja religado a Deus. E nesta noite, irmãos, o Senhor está nos chamando. Ele está te chamando. Tem alguém aqui que está afastado do Senhor e hoje quer se reconciliar com o Senhor. Reconhece que sem Ele você nada é. Coloque em pé em nome de Jesus, igreja. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste momento e te agradecemos pela tua boa palavra, Senhor. A tua boa palavra que é uma boa semente, Pai. Ah, Senhor, que os nossos corações seja, Senhor, uma terra boa também, Senhor. Porque senão a tua palavra, Senhor, vai cair numa terra ruim. E não vai ser o problema, Pai, da semente da palavra, mas o problema é na terra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que esta noite nós possamos nos religar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, religue, Senhor, religue esta vida ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor, Pai, que é perdoador de pecados, o Senhor que nos religa a Deus, o Senhor que nos refaz, Senhor, refaça agora a vida, Pai, desta mulher, Pai, em nome de Jesus. Pai, ministra sobre ela, Senhor, em nome de Jesus, a tua graça poderosa, Senhor, que nós possamos, Pai, sair daqui e assim, Pai, em nome de Jesus, Pai, permanecer para a tua palavra, praticar a tua palavra, Senhor. Porque todo aquele, Senhor, que pratica a tua palavra é como um homem sábio, um homem prudente, Pai, que constrói, Senhor, a sua casa sobre a rocha. E a rocha que nós construímos a nossa casa hoje, Pai, é a tua palavra. A rocha que hoje nós colocamos a nossa fé é a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, dê uma semana abençoada para cada um deles, Pai. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, provisão em todos os dias, Pai. Oh, Senhor, eu oro pelos enfermos, Pai. Eu oro pelos doentes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, manifesta uma unção de cura, manifesta uma unção, Pai, para sarar, Pai, para curar, Pai, em nome de Jesus, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, que haja manifestação do sobrenatural, Senhor, Pai, essa dor de cabeça que vem, Pai, acompanhando esta mulher, Pai, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu declaro, seja sarada, hoje eu declaro, seja curada, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nos dê uma semana abençoada, cheia da tua presença, e que a segunda-feira, o Senhor esteja na nossa segunda-feira, na terça-feira, o Senhor esteja lá também, na quarta, na quinta, na sexta, que o Senhor esteja, Pai, durante a semana toda, e o sábado, que nós possamos, Pai, permanecer no sábado na tua presença, e no próximo domingo, Pai, que nós possamos oferecê-lo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos pela tua boa palavra, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Nós oramos neste momento, em nome de Jesus. Pega sua mão para o alto e diga:
A graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. E em todos os momentos da vida, Jesus Cristo é a resposta. Deus acompanhe.